o depoente que comparece em CPI, ele responde sobre fatos e na medida do seu conhecimento. Ninguém é convocado aqui para ser comentarista de posição alheia ou de comportamento alheio, a não ser que isso esteja ligado diretamente ao exercício da função. Pelo visto, só é bom o depoimento quando responde o que o relator quer ouvir. Se não confirma o que ele quer, então o depoimento não é bom, não serve. Foi o que aconteceu hoje na sessão desta comissão. Isso ficou muito claro. A oposição, na sanha justiceira e vingadora, ao ver a matéria do secretário Fábio Van Garten, apressou em convocá-lo. E quando ele não parte para o ataque ao presidente da República ou ao governo, talvez fosse isso que alguns esperavam aqui, protestam, ameaçam, rechaçam, então ele não presta mais. Porque até ontem as entrevistas todas eram concedidas para dizer, não, esse é o homem-bomba do governo. Olha, senhor presidente, essa CPI não é acompanhada só pelos membros que estão aqui nessa sala. Os brasileiros têm muito interesse nessa CPI, sobretudo pelo que vê, pelo que assiste, pelo que testemunham. Veja no caso do depoimento de ontem, senhor presidente. O relator elogiou o depoente e fez uma espécie de relatório preliminar sobre a reunião de ontem com o presidente da Anvisa. Só esqueceu de dizer que o depoimento de ontem afastou a acusação que pesava contra o governo em relação à agência reguladora, que ela era manipulada politicamente pelo governo. E a evidência saltou aos olhos e aos ouvidos aqui ontem de que isso não é verdadeiro. Quanto às manifestações sobre condutas pessoais do presidente e o protocolo, nenhuma surpresa, e não poderia ser diferente. Ou ele trouxe algum fato aqui que a sociedade brasileira já não conheça. Um dos problemas do presidente da República é que ele não é hipócrita nem dissimulado. O excesso de transparência, franqueza e normalidade termina por expô-lo diante de um patrulhamento que quer que as pessoas públicas usem máscara até para ir à praia. Ninguém desconsidera o valor da fineza e da alta intelectualidade, mas o Brasil, senhor presidente, se cansou de tanta retórica misturada com a mais cavernosa roubalheira. Entre a polidez e o caráter, os brasileiros decidiram ficar com o caráter. As famílias de bem deste país, os trabalhadores em geral, os empresários, os produtores rurais, pecuaristas, servidores públicos, estavam cansados de produzir diariamente e ver o fruto do seu trabalho espoliado às escondidas, quando não distribuídos graciosamente para os amigos do poder ao redor do globo. Isso enfraqueceu o país. Nossos índices de educação são vergonhosos. Nossa saúde precária. Nas últimas 2 décadas, o número de leitos de UTIs do SUS caiu, não aumentou. Obras inacabadas, promessas vazias, como a da transposição do Rio São Francisco, e agora ficamos aqui discutindo etiqueta. Rascunho de um decreto produzido por não sei quem para mudar bula de remédio, como se decreto mudasse bula de remédio. Com todo respeito, é risível alguém dar valor a esse tipo de coisa. Veja que está claro aqui, está evidente, cristalina, a cortina de fumaça que tenta se levantar. É como acusar alguém de tentativa de homicídio
mesmo sabendo que a arma é de brinquedo e a bala é de algodão. Crime impossível. Mas é isso que tentam fazer com o presidente Bolsonaro. Mas veja, concluo meu raciocínio, e não estou aqui legitimando condutas e comportamentos, seja do presidente ou de quem quer que seja, que ofendam o protocolo de cautela. Não é isso que estou tratando. Só quero dizer que há dois pesos e duas medidas quando se trata do presidente e quando se trata de outros gestores públicos. Por quê? Porque governadores, porque prefeitos, porque secretários, porque membros do judiciário, a presidente de Tribunal de Justiça, senador Girão, fazendo festinha Brasil afora, cantando samba, festa de aniversário, com todo o respeito. E aí, quando vaza a informação, ou vaza a foto, ou vaza o vídeo, aí vem a público para dizer, foi mal, não era para ter vazado, ou não era para ter feito. O presidente não é dissimulado. Não tenta esconder o que faz, a despeito das advertências e do protocolo. Então, senhor presidente, estou fazendo essas ponderações e com a ressalva de Vossa Excelência, que tem tentado ficar num ponto de equilíbrio na comissão, porque há roubos de um lado, apelos de outros, mas é preciso que aqueles que nos acompanham estejam atentos ao conjunto dos comportamentos. Eu, a par das falas do secretário Van Garten, eu nem teria muitas perguntas a fazer. Acho que o relator foi a exaustão com as questões aqui, tentando produzir até além daquilo que o depoente poderia oferecer. Mas eu queria apenas fazer aqui alguns breves questionamentos e objetivos. Os contatos que Vossa Senhoria manteve com a empresa Pfizer, foram contatos voluntários ou cumprindo determinação do presidente ou de alguém do governo? O presidente da República ou algum membro do governo, em algum momento, atuou, segundo o seu conhecimento, para dificultar a estruturação da rede de saúde e a compra de vacinas? De forma alguma. Você recebeu ordem para boicotar a campanha de orientação e prevenção em relação aos protocolos de combate ao coronavírus? Nunca, jamais. Se tivesse recebido qualquer coisa nesse sentido, pegava a minha mala e teria ido embora. Se você fosse gestor, com as responsabilidades decorrentes do encargo, com base nas condições contratuais apresentadas inicialmente pela Pfizer, e que foram objeto de pelo menos 3 manifestações: a Advocacia Interna do Ministério da Saúde, a AGU e Controladoria Geral da União. Pergunto, a par dessas recomendações técnicas e jurídicas, teria assinado o contrato com a farmacêutica naquele primeiro momento? Não teria, conforme respondi aqui ao senador Girão, é uma decisão muito difícil de ser tomada, ambas as partes tinham a sua razão, parafraseando o professor Dr. Ives Gandra. Senhor presidente, estou fazendo esses questionamentos e ainda me restam ali 5 minutos, não estou extrapolando o tempo de Vossa Excelência e dessa comissão, para dizer que esse parlamento, essa comissão, por vezes tenta passar à sociedade uma inverdade. Veja, Vossa Excelência, que a vacina da Pfizer, o contrato com a Pfizer, só avançou por iniciativa deste Senado Federal. O povo brasileiro não tem memória curta, não. Às vezes tentam dar uma tangenciada na verdade que as pessoas estão ouvindo. Mas o contrato com a Pfizer só avançou quando o presidente Rodrigo Pacheco, a par das condicionantes que estavam lá, absolutamente ilegais, ofensivas à soberania nacional, desrespeitosa à sociedade brasileira, quando coloca em desconfiança
a probidade ou a honestidade no trato e cumprimento dos tratos. O Brasil não são esses paisecos daí que pegaram o dinheiro do Brasil e deu calote no Brasil. O Brasil não. O Brasil não dá calote. O Brasil honra os seus compromissos. Mas as condicionantes pedia garantias ao Brasil que o presidente não tinha autoridade para decliná-la sem que o parlamento fizesse o que foi feito. Então, senhor presidente, a bem da verdade, é bom que a sociedade saiba que se hoje nós temos um contrato com 100 milhões de doses da Pfizer e que já começam a chegar as vacinas, temos outro contrato assinado e que a partir de setembro começa a ser entregue também, isso se deu em razão desse papel exercido pelo presidente do Senado, pelo conjunto dos senadores, confirmado pela Câmara e sancionado pelo presidente da República, que autorizou a celebrar o contrato a despeito das cláusulas leoninas que constavam no contrato. Ou alguém nega que nós fizemos isso aqui? A verdade é a verdade. Então, quando ficam olhando no retrovisor do tempo para imputar ao presidente conduta criminosa, irresponsável, em razão da vacina da Pfizer, com todo respeito, é a tentativa de construir uma narrativa pré-concebida de condenação. Querem colocar o carimbo de culpado no peito do presidente da República. Nosso papel é investigar, aprofundar nas investigações, buscar os fatos, buscar as provas, estejam elas onde estiverem, para, ao final, construirmos um parecer que será submetido a voto neste colegiado e no Senado, e que terá como testemunha maior a sociedade brasileira. Faço essas ponderações, senhor presidente, apenas em razão do que vi, assisti aqui hoje, e a par da memória que tenho acerca, especificamente, dessa questão da Pfizer, em que o Senado Federal teve um papel decisivo e que deu oportunidade ao Brasil de, com essa exceção que se fez, assinar esse contrato e outros. Apenas para colocar na mesa a verdade que é tão pregada, mas que às vezes negada, para dar lugar à conveniência dos interesses movidos por alguns quando de suas manifestações. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço o depoente pelas contribuições que deu.